E aí, gente, tudo beleza? Professor Rinaldo aqui. Esse é o canal Paideia, cultivando conhecimento e colhendo sabedoria. O vídeo de hoje é sobre sociologia. Você vai entender o que é sociologia, você vai saber o que ela estuda, qual a sua importância e também o contexto histórico do seu surgimento. Beleza? Nós podemos observar o mundo por meio de estratégias que são desenvolvidas pela química, pela física, pela matemática, pela geografia, pela história, pela astronomia e assim por diante. Mas e quanto a nós, pessoas humanas? Além de sermos formados por átomos e moléculas, nós também interagimos no nosso ambiente natural, correto? Nós nos relacionamos um com o outro, com os outros, e nós construímos também formas aí de coletividade. Nós não vivemos sozinhos. Nós criamos instituições, estabelecemos valores, crenças, construímos cidades e desenvolvemos também tecnologia, certo? E qual é então a ciência que desenvolve as estratégias para a observação, a explicação e, importante, a interpretação desses fenômenos que são sociais? Obviamente que é a sociologia. O objeto de estudo da sociologia são as interações sociais. Ela não tem pretensão de estudar o ser humano isolado. Não, é estudar sim o ser humano nas suas interações e relações sociais. Esse é o processo básico aí da sociologia, tá? E assim sendo, então a sociologia é uma ciência que está situada dentro do conjunto daquilo que nós chamamos de ciências humanas. Tá? É importante que se diga isso, porque normalmente quando se fala para alguém pensa ciência, a pessoa vai pensar no quê? Laboratórios, tubos de ensaio, até na figura do Einstein, do Newton e assim por diante, mas não é só isso. Né? Existem as ciências que são humanas, como a sociologia, a história, a geografia, a filosofia, a economia, né? E assim por diante. Tá? E qual é o objetivo aí da sociologia? Ela pretende estudar, entender, classificar as formações sociais, as comunidades e os agrupamentos humanos. Esse é o seu papel. E dessa forma, educadores, médicos, professores, engenheiros, arquitetos, urbanistas, juristas e assim por diante, ou seja, quase todos os profissionais e pesquisadores de quase todas as áreas necessitam das teorias apresentadas pela sociologia. E qual é a importância da sociologia? Por que ela está nas grades curriculares das escolas e universidades? Você sabe? Por que cobram sociologia no Enem e nos vestibulares? É justamente porque, sendo ela o estudo aprofundado dos seres humanos nas suas interações sociais, como o professor falou anteriormente, né, ela leva, né, o aluno, né, ou aquela que a estuda, a conhecer melhor, então, a sociabilidade. Lembra dessa palavra? Sociabilidade, enquanto uma característica essencial de todo o ser humano. Ai, professor, mas o que é essa tal sociabilidade? Bom, entenda. Sociabilidade é a capacidade que nós, pessoas humanas, temos, né, ou um grupo tem, de se relacionar e de interagir com outras pessoas. Então, é uma habilidade do ser humano que é inerente, que é de estabelecer e manter relações que são sociais, como amizade, parceria, colaborações, além de participar de atividades que são sociais e também comunitárias, entendeu? E você podia perguntar aí, professor, mas e a ciência? E esse tal conhecimento científico? Bom, a ciência nós podemos dizer que é um conjunto de conhecimento acumulado e não só, um processo de construção desse conhecimento. Tá? Um processo de produção desse conhecimento, então, já é diferente do conhecimento do senso comum, porque aqui precisa de uma construção, precisa de um processo. Processo esse que tem 5 fases, tá? A fase da observação, a fase da questão formulada, depois a hipótese, depois o experimento e, por último, então, o resultado.
Eu gosto de explicar as fases do processo científico com o exemplo seguinte. Imagine que você está com o seu smartphone descarregado. Então você pega o seu smartphone, coloca ali o cabinho, né? Vai na tomada, só que não carrega. Então, primeira fase, observação. O que você observou empiricamente? Não está carregando. Ponto. Aí, em seguida, você vai, obviamente, se questionar. Questão formulada. Você vai formular a questão. O que está acontecendo? Por que não está carregando? E aí, em seguida, você passa para a terceira fase, que é a formulação de hipótese, né? Será que a tomada não está funcionando? Será que essa porcaria desse cabo quebrou? Será que é o próprio smartphone que não está carregando? Deu problema na bateria? Pifou tudo? E aí, para que você possa, né, então, saber realmente, você vai, então, experimentar. Vai testar essas hipóteses. Então, você vai lá, tirar o celular dali, vai colocar numa tomada, numa outra tomada, você vai trocar o cabo e assim por diante. Com base, né, naquilo que aconteceu, você vai ter um resultado. Né? Ou é a tomada que não está funcionando, ou é o cabo, ou é o próprio smartphone. É um exemplo simples, então, aí, das 5 fases do processo científico. E o surgimento da sociologia está vinculado a uma série de acontecimentos históricos muito importantes. Tá? Então, aqui agora uma aula de história dentro da aula de sociologia. Primeiro acontecimento, o Renascimento Cultural. Então, o que é o Renascimento Cultural? É um movimento intelectual, filosófico, tá? E também científico, que surge, que nasce, né, na Península Itálica, especialmente aí nas ricas cidades de Gênova, Florença, Veneza e Milão, e depois vai, obviamente, que se expandir. Então, inicia no século XIV e vai aí aproximadamente aí, né, até o século XVI. Bom, o que é o Renascimento Cultural? Nada mais é, de forma simples para você entender, né, o resgate, né, da cultura greco-romana. Tá? Então, no Renascimento Cultural, o homem, né, os pensadores aí da época, as pessoas abandonam ali o passado mais próximo, que é a Idade Média, e a sua visão teocêntrica de mundo, para adotar aí, então, uma visão antropocêntrica, né, onde o homem passa, então, a ser aí o centro das discussões e o centro, então, vamos dizer assim, do mundo. E um outro acontecimento importante que também deve ser citado, né, citado dentro aí desse processo, né, que vai contribuir para o surgimento da sociologia, nós temos o expansionismo marítimo ou as grandes navegações, né, quando as monarquias absolutistas europeias, então, em aliança com a burguesia e com a Igreja Católica, partem, né, em busca de metais preciosos, em busca de territórios e também em busca de produtos para comercializar, né, depois, então, na Europa. Isso lá pelo século XV, aí, aproximadamente. E seguindo ainda um pouco mais no curso da história, século XVI, mais especificamente no ano de 1519, inicia também o quê? A reforma religiosa, e ela começa na Alemanha com um monge chamado Martinho Lutero, né, quando ele vai fixar, né, no ano de 1519, nas portas da Catedral de Wittenberg, todas as suas críticas, né, nas 95 teses, as suas críticas à Igreja Católica, né, e a principal crítica, aquilo que ele mais, né, não gostava e questionava, era a questão, então, da venda de indulgências. Então, Lutero, século XVI, está mexendo no poder de uma instituição muito, muito, muito forte, né? Que é a Igreja Católica, poder consolidado aí desde então o feudalismo, desde a Idade Média. E a gente sabe também que a história das reformas, ela não termina com Lutero. Ela vai continuar, né, na Suíça aí com o João Calvino, que aí tem o surgimento do calvinismo, e também, também na Inglaterra, né, com o rei Henrique VIII, se tem, então, a consolidação, né, do anglicanismo. Então, a Igreja Católica, né, sendo dividida, sendo separada, perdendo muito poder na Europa aí desse período. E ainda no século XVI, galera, nós vamos ter também um processo muito importante, uma revolução
importantíssima, que contribui também de uma forma excepcional, vamos dizer assim, muito grandiosa, para o surgimento da sociologia, que é a Revolução Científica, tá? E o que é, professor, a Revolução Científica? Bom, a Revolução Científica é uma revolução que ela busca, tá? Pensa comigo, entender a natureza, o mundo, né? No qual nós vivemos, de uma forma mais precisa, mais sistemática. Tá? Procura desenvolver teorias baseadas em evidências empíricas. O que é empírico? É aquilo que tem que ver com a experiência, que pode ser acessado também aí pelos meus sentidos, testado e comprovado. Tá? Busca também ainda essa reforma, essa revolução científica, eliminar as superstições e os dogmas. De novo, se coloca o dedo na ferida da grande Igreja Católica. E ainda também, por último, promover o uso do método científico, né? Aquele que nós já falamos anteriormente, do Comte, né? E que no seu início se chamava aí a doutrina do positivismo, beleza? Então, o que a Revolução Científica vai fazer aí no século XVI? Explorar novas fronteiras do conhecimento, tá? De forma mais precisa, tá? Desenvolvendo teorias baseadas, então, na experiência, baseada no experimento, com evidências empíricas. Oi, professor, mas não acabou esse negócio de contexto? Meu Deus! Não acabou. Calma aí. Nós temos ainda no século XVII aquilo que a história vai chamar de revoluções burguesas. Por que revoluções burguesas? Porque vão surgir em meio à burguesia, vão ser lideradas, pensadas e gestadas pela burguesia. Século XVII, as revoluções inglesas. Por que revoluções, professor, e não revolução? Porque a revolução puritana e depois a Revolução Gloriosa. São duas, beleza? E um pouco mais na frente, no século XVIII, nós temos então aí a Revolução Francesa. O que essas revoluções, por que elas são importantes e o que elas fazem? O que elas questionam? Elas questionam o absolutismo monárquico. Elas questionam o governo dos reis absolutistas, né, que não se importavam, não se preocupavam com a vida do seu povo, né, dos seus súditos, e a única coisa que faziam para tentar resolver crises ou problemas econômicos era aumentando impostos. Tá? Então, tanto na França quanto na Inglaterra, a monarquia absolutista vai ser derrubada pela burguesia, e a burguesia começa então a ocupar um espaço muito maior politicamente, economicamente, socialmente, então aí dentro desse contexto, beleza? No século XVIII também não podemos também deixar de citar o iluminismo, né, que é aquele movimento, né, intelectual que tem aí que surge na França, não é que surge, né? Foi muito forte na França e que depois também, que vai questionar também o absolutismo monárquico e os dogmas da Igreja Católica e também a questão do mercantilismo. O iluminismo também é um outro movimento muito importante que vai começar a fixar as bases, né, para o que vem mais para frente e também aí para o surgimento, então, da sociologia. E, por último também, agora sim, por último, hein, no século XVIII, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de Revolução Industrial, né? Quando a forma de produzir bens, né, ela é modificada, tá? Então, a máquina aparece na história, as fábricas aparecem na história e uma transformação social muito grande vai acontecer. Vai acontecer uma mudança fenomenal, por exemplo, na questão urbana, né, da Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial. Vai acontecer uma mudança nas relações de trabalho. Vai acontecer uma mudança, como o professor já falou, na forma de produção. Vai acontecer uma mudança importante também na vida, né, do trabalhador, aquele que vendia a sua força de trabalho nas fábricas e que
são muito explorados e que vivem numa situação que é muito precária, né? Vivendo em habitações inadequadas, com muita miséria, fome, desemprego, exploração, sem direitos, trabalhista e assim por diante. Então, as condições sociais dos trabalhadores durante a Revolução Industrial não são das melhores. Beleza? Então, os intelectuais pensadores da época passam a querer explicar, né, essa mudança social importante, de certa forma, e também tentar resolver os problemas e o desdobramento dessa Revolução Industrial e também das outras revoluções industriais que vieram, né, anteriormente, então, à Revolução que nós estamos falando, tá? Mas, professor, em que sentido, né, todos esses acontecimentos, as revoluções, a Revolução Científica, o Renascimento Cultural, as grandes navegações, as reformas religiosas, em que sentido elas contribuem para o surgimento aí da sociologia? Primeiro, porque se valoriza a racionalidade. Há uma valorização da racionalidade, tanto na questão da Revolução Científica, quanto lá também no Renascimento Cultural, que também é científico. Uma mudança da interferência dos preceitos e dos dogmas religiosos nas relações sociais. Começa a separar, né, o que é da igreja, o que é da igreja, o que é da política, o que é da economia, beleza? Então há uma diminuição muito grande, né, da interferência da igreja em alguns outros assuntos. E a elaboração do método científico, tá? É muito importante aí também e contribui, porque lembra lá do início do vídeo, a sociologia é uma ciência humana, tá? Então todos esses acontecimentos, eles foram fundamentais para as mudanças ocorridas no século XVIII e também no século XIX. A sociologia, então, né, surge como? Ela surge como um novo modelo de pensar e perceber essa realidade com todas essas mudanças que aconteceram, tá? E qual a sua função? Ela surge com que função a sociologia aí no século XIX? Explicar as transformações sociais ocorridas naquele momento da história. Então, ela vai tentar entender, né, as mudanças significativas que ocorrem na sociedade em razão das revoluções, dos acontecimentos e principalmente, tá, da Revolução Industrial. E a sociologia, então, no seu início aí, vai contar com aqueles que nós chamamos, né, dos pais da sociologia, né? Os pensadores importantes, né, que contribuíram para essa consolidação da sociologia como uma ciência humana. Aí nós podemos citar, né, o Max Weber, Émile Durkheim e também o Karl Marx. Aqui no canal, futuramente, nós vamos ter aulas específicas, né, falando um pouco aí a respeito da obra de cada um desses autores. Então, pessoal, foi no século XIX, beleza? 19, com a consolidação do sistema capitalista na Europa, que se encontra a herança intelectual mais próxima da sociologia como uma ciência. E aqui no canal você também terá acesso aos vídeos dos acontecimentos históricos que estão atrelados, né, o que contribuíram aí para o processo de consolidação da sociologia como uma ciência humana. Valeu, pessoal, até mais!